Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro, sobre futebol mineiro. E a pauta de hoje é falar sobre os times do interior, os clubes do interior, né? Como manter um futebol do interior forte nos dias de hoje. É muito complicado falar porque a gente vê Atlético e Cruzeiro tem feito grande investimento, né? Cruzeiro principalmente, e as dívidas, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, crescendo de forma absurda, né? Mesmo com todo o investimento e todo o faturamento que esses dois times têm, faturamento de TV, com patrocínio, com venda de produtos licenciados, transações de atletas, né, etc. Então a gente, quando vê essa situação de Cruzeiro e Atlético aumentando a dívida, a gente fica preocupado e pergunta o que está sendo, o que vai ser do futebol do interior, né, com o passar dos anos. É engraçado, eu vim até pensando e detalhando duas campanhas que são campanhas que, na minha opinião, são campanhas que a gente deve observar, que são de dois times do interior de Minas, que têm se estabelecido de maneira forte, vamos falar assim, nos últimos anos. Que é o caso da Tombense, né, da cidade de Tombos, e agora do Coimbra, que conseguiu 2 acessos e a partir do ano que vem, 2020, disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. A Tombense já vem fazendo um trabalho já há bastante tempo, né, desde, se eu não me engano, 2008, que vem subindo no cenário do futebol mineiro com maior destaque nos últimos 5 anos, chegou a ser campeão do interior, né? Chegou a ser campeão da Série D. Então, para uma equipe de Minas Gerais, da cidade de Tombos, com uma cidade de aproximadamente 6, 7 mil habitantes, conseguir um destaque nacional e estadual é muito complicado. Então a pergunta que a gente faz é como que uma cidade de 6, 7 mil habitantes tem condição de fazer um time campeão brasileiro de Série D. Como uma cidade com 6, 7 mil habitantes no estado de Minas Gerais tem condição de se manter na Série A com facilidade, conseguindo boas campanhas, campeão do interior, indo com até certa frequência para as quartas de finais e finais e semifinais do Campeonato Mineiro. Só tem uma forma, é investimento, né? E investimento geralmente de empresários, gente ligada ao esporte. A Tombense já é gerida desde praticamente o seu início profissional, porque também é uma situação centenária, né? Uma instituição centenária, e já há bastante tempo é conduzida pelo Lani Gavioli, né? Que é um empresário do meio do futebol, que tem conseguido colocar a Tombense num local de destaque, automaticamente sendo uma vitrine para grandes jogadores que ele já conseguiu aí vender, como o Thiago Silva, zagueiro, Leonardo Moura, Cícero, dentre outros aí que a gente pode citar que foram destaque na equipe da Tombense, né? A gente fala isso porque a gente vê cidades, vamos dar um exemplo aqui, eu estou até para poder não perder, Uberlândia, 700 mil habitantes, né? E o time agora conseguiu acesso para o módulo 1, não consegue fazer um time forte para subir para a primeira divisão. A gente tem cidades como Montes Claros, por exemplo, cidade a sexta em população em Minas Gerais, né? Se for tirar a região metropolitana, seria a quarta maior cidade em relação à população no Brasil, no Brasil não, em Minas Gerais, desculpa, e não consegue montar um time de futebol profissional, né, estável na Série A, já desde o Funorte, que disputou uma só, Casimiro, Ateneu, o próprio Montes Claros, se eu não me engano, 97, 98, 96. É muito pouco para uma cidade de 400 mil habitantes ter um time, né, não conseguir fazer um time de futebol profissional no Campeonato Mineiro. Não estou falando nem de... No módulo 2 também é difícil a gente ver os times da cidade de Montes Claros. Posso falar de outras cidades também, o Ipatinga, que teve um grande crescimento, depois acabou sumindo, algumas cidades também que a gente pode citar, o Democrata de Valadares praticamente não tem aparecido, na cidade de Uberaba mesmo, Uberaba, o Nacional, chegou a época do Campeonato Mineiro que tinha 2 times da mesma cidade rivalizando, né, na primeira divisão. Hoje o Nacional está inativo, né, não está disputando os campeonatos mineiros de qualquer divisão. E, infelizmente, esse ano o Uberaba caiu para a terceira divisão, que é a segundona do Mineiro, né? Só vai poder disputar no ano que vem. A gente precisa pensar como e para onde está andando esses grandes times do interior, né? E não falo só das cidades, tem várias cidades como Pouso Alegre, na casa de 150 mil habitantes, Barbacena,
Conselheiro Lafayette, Araguari, Passos, Coronel Fabriciano, que tinha um social também, sumiu, o Muriaé mesmo, que agora está com o Nacional, quase chegou a subir, Ituiutaba, Araxá, Lavras, são cidades todas com mais de 100 mil habitantes que poderiam ter uma equipe aí no primeira divisão, no módulo 1 ou no módulo 2, que infelizmente não tem conseguido formar equipes profissionais. Tanto o exemplo da Tombense, tanto agora esse novo exemplo do Coimbra, que não é de cidade do interior, é de Contagem, né, o Coimbra, também é um grupo de empresários, são patrocinadores do Banco BMG que tem colocado jogadores, né, investimentos e conseguiu 2 acessos consecutivos, a comando até do técnico Diego Giacomini, que foi auxiliar no Atlético. Então a gente fica vendo, só para dar um exemplo, estava pensando agora há pouco, Uberaba, que eu já falei, o Valério Doce de Itabira, que participou de 43 campeonatos mineiros, está sumido. Siderúrgica foi campeão mineiro de Sabará, o Nacional de Uberaba faliu, Rio Branco de Andradas, que é uma cidade pequena, mas tinha um grande investimento de uma empresa local, Mamoré, que tem um baita estádio, está sumido, o Araxá, o Fabril de Lavras, Esportivo de Passos, Social, o Araguari, até que voltou agora para Segundona, né? Ipiranga de Manhuaçu, Guaxupé, Paraizense, Pouso Alegre, Formiga, dentre outras equipes que a gente vê, infelizmente a gente não vê surgir com força mais. Possivelmente o futebol, né? Possivelmente não, certamente o futebol hoje é dinheiro. E essas equipes não têm dinheiro suficiente para manter um quadro ativo de profissionais, seja no módulo 1, seja no módulo 2. Então esse exemplo que a Tombense fez em fazer uma parceria do clube com investidores, que já dura alguns anos, e tem conseguido destaque para uma cidade de 5, 6 mil habitantes, tem levado o nome da cidade para o Brasil todo. E o exemplo agora do Coimbra, né, que é um grupo de empresários que praticamente fizeram um time, né, o Coimbra, e o levaram agora à primeira divisão, que vai ser disputada em 2020. Pode ser exemplos para que Valério, Uberaba, Siderúrgica, Rio Branco, Mamoré, e as outras equipes também que estão no módulo 2, que eu nem citei todas, só para ter uma ideia. O América Teoflotone, o Democrata de Valadares, o Ipatinga, que já foi grande, né? E já teve investimento de prefeitura. Hoje é muito difícil conseguir investimento de prefeitura. O investimento local hoje tá complicado de se conseguir. O Tricodiano, né, o Atlético Três Corações, está voltando agora para a segunda divisão. E o Uberlândia mesmo voltar com mais forças. Até os times também da primeira divisão, a gente vê a Caldense, um clube muito organizado que consegue fazer um futebol competitivo, mas poderia até ser mais competitivo com essas parcerias aí para o empresário. Hoje, o empresário, muitas vezes eles falam que é um mal necessário para o futebol, e para essas equipes interiores, possivelmente, é um mal necessário que deve ser pensado. Tá? Então a ideia desse vídeo é levantar um pouco esses questionamentos, pensar nesses formatos de Coimbra e Tombense, que são formatos de sucesso dos últimos anos no futebol mineiro, e para que essas equipes grandes, né, como eu falei, o América Teoflotone, Democrata, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, o próprio Tupi, né, que infelizmente caiu esse ano, o RT, Patrocinense, venham cada vez mais fortes para os próximos campeonatos mineiros e consiga manter um calendário anual aí com equipes fortes também disputando pelos acessos nos campeonatos brasileiros respectivos que disputam. A ideia é essa aí, deixa um abraço para todos e divulguem o vídeo aí e compartilhem essa ideia. Valeu!